Paz e bênção a todos. Amém. Quero convidá-los para lermos, para juntos lermos alguns versos que estão na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Isso, primeira carta escrita por Paulo, a comunidade cristã em Corinto, capítulo 15. Primeira que não seria a primeira, mas uma segunda, nós já vimos que Paulo vai fazer referência a uma carta que ele já havia escrito à comunidade de Corinto, mas uma carta que se perdeu, se extraviou. Esta chegou até nós, nós temos na primeira, para nós, a primeira, a comunidade cristã em Corinto. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 9, só alguns versos, que diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E, se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, aí Paulo repete o que ele já vê, é o mote nesse texto. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém. Vamos, quero fazer uma breve reflexão sobre a ressurreição de Cristo, a partir daquilo que eu entendo, e que, aliás, a partir daquilo que muita gente entende, muita gente compreende, e que dá algum sentido, aliás, dá muito sentido à nossa existência cotidiana, porque, em que sentido eu me refiro? A qual sentido eu me refiro? Ao sentido, ao episódio da ressurreição, para nós cristãos, ao fato da ressurreição, interpretada, ressignificando a nossa vida, não apenas a partir de uma esperança escatológica, uma esperança que se coloca no horizonte de tempo,
cuja concretização não podemos prever, né? Nós cristãos cremos numa ressurreição universal, né? Tal qual descrita no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, né? O evangelista vai fazer referência a uma ressurreição que é uma ressurreição universal, pela qual todos, não apenas os que creem, mas também os que não creem passarão, segundo a nossa fé cristã, né? Porque naquele grande dia ressuscitarão tantos cristãos, tanto cristãos quanto não cristãos, né? E todos ali haverão de comparecer diante do Filho de Deus, né? Diante do Cristo entronizado, eternizado e reinante ao lado do Pai. Essa é uma ressurreição, conceito de ressurreição, que é um conceito de ressurreição escatológico, conceito de ressurreição que se coloca numa perspectiva de tempo, né, num horizonte de tempo que, veja, para um Paulo, por exemplo, que vai morrer lá na década de 60 da era cristã, lá se vão quase 2000 anos, e esta ressurreição não se concretizou, não se efetivou. Percebam, 2000 anos não são 2 dias, né? 2000 anos é muito tempo, né? Então, essa esperança que todos nós temos e cultivamos, essa esperança sobre a esperança de um dia ao qual todos nós aspiramos, é uma esperança cuja realização se dará. Nós cremos que ela se dará, mas não temos a mínima noção de tempo, não temos a mínima expectativa de concretização no horizonte temporal que se coloca, né? Claro que existem alguns discursos, aliás, é claro que o mundo tal qual anda, né? As pessoas da forma que estão, né? O que estamos fazendo no mundo, enfim, né? Sabemos que, quanto humanidade, permaneceremos aqui por mais alguns milênios, né? Não sabemos, né? Tem gente, a incerteza é tão grande que tem gente já pensando em colonizar Marte, né? Então, há um descrédito, inclusive, no futuro longínquo deste mundo, né? Descrédito que vem, né? Gente importante, né? Elon Musk está aí para professar todo o seu descrédito na humanidade, né? E a partir do momento que ele decide colonizar Marte, ele já desacreditou na humanidade. Rapaz, esse mundo aqui, do jeito que vai, não vai muito longe, não, né? Não vai caminhar muito não, né? Então, nós não sabemos, por mais quantos séculos ou milênios, né, que chegaremos a séculos ou milênios, a humanidade, essa é uma esperança, portanto, que se coloca num horizonte de tempo sobre o qual nós não podemos prever nada, né? nem minimamente, né? E até porque o mundo também já passou, a humanidade já passou por outras tantas fases complexas e caóticas, né? Quem viveu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quem viveu o auge da Segunda Guerra Mundial, julgou talvez seu foro íntimo que aquilo seria o extermínio da humanidade, o fim da humanidade, né? O próprio imperador japonês, se eu não me falha a memória, o nome dele era Hiroshima, quando entregou o Japão, quando declarou rendição do Japão aos Estados Unidos, ele mesmo disse, né, olha, se continuarmos nesta escalada, se não nos rendermos aos Estados Unidos, estamos fadados
do extermínio da humanidade. Né? Que havia uma consciência quase que apocalíptica, no sentido apocalíptica no sentido da sua interpretação do século XX, tá? Não no sentido do apocalipse bíblico, né? Mas a interpretação foi dada pelo século XX. Né? Então, o mundo já passou muitas crises, muitas situações, fases extremamente complicadas, e a humanidade resistiu, sobreviveu. Então, essa esperança é uma esperança que se abre uma perspectiva de tempo sobre a qual nada podemos prever. Agora, a ressurreição do Cristo, que nós cremos como fato histórico, né? Nós cremos, não fato histórico no sentido de deixar evidências, mas fato que se deu no nosso tempo, no tempo histórico. Né? É claro que a ressurreição do Cristo não poderia estar pautada, baseada em evidências, porque a ressurreição do Cristo não pertence ao plano da ciência, né? Pertence ao plano da fé, mas cremos que ela se deu na nossa história, assim como Deus se fez homem e habitou entre os homens na nossa história, no nosso tempo, no nosso espaço, no nosso mundo. Ora, a ressurreição do Cristo, quando compreendida em sua plenitude, ela renova a nossa vida de um sentido que pode ter impactos, ou que deve ter impactos, na nossa própria forma de nos relacionarmos com o mundo, e isso em nosso cotidiano, isso em nosso dia a dia, isso. E por que eu falo isso? Olha, eu falo, vejam, primeiramente, não dá para dissociar a ressurreição do Cristo sem a sua crucificação. Né? São duas faces do mesmo plano, né? De um evento que se complementa, que forma um todo. Não se trata aqui de eventos que não dialogam, não. Se trata aqui de eventos, aliás, se trata aqui de eventos que se completam. Por quê? Porque quando Cristo ressuscita, Deus testemunha a aceitação do sacrifício que foi realizado na cruz. Olha, dos 3 crucificados que foram colocados, postos no Calvário, naquela sexta-feira da Páscoa, só um ressuscitou no domingo. Só um se ergueu dos mortos. Enquanto as outras tantas pessoas não haviam sido também elas mortas, penduradas, crucificadas, e só Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ora, o fato de Cristo ter ressuscitado ao terceiro dia é o testemunho do Pai de que Ele, o Pai, aceitou o sacrifício que Jesus realizou na cruz. Portanto, não podemos dissociar um evento do outro. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vai dizer Paulo, olha, nós estaríamos numa situação desesperadora, né? Vã seria a nossa fé. Olha, porque Cristo ressuscitou, a nossa fé encontra nisso todo o seu sentido de ser, toda a sua força, toda a sua grandeza, toda a sua pujança. Olha, e a ressurreição do Cristo é um fato que completa, por assim dizer, o que Cristo fez no alto da cruz. E a gente consegue dissociar. Agora, vejam, quando a gente acompanha o processo que levou Cristo até aquela cruz, e que vai culminar na ressurreição, corroborando tudo aquilo que Jesus fez em vida, nós nos damos conta de que, ao fim e ao cabo, o que levou Cristo até aquela
condenação e depois execução, poderíamos dizer, uma forma ou um conformismo, né? Não se deixar, não se permitir ser colocado, ser posto a partir de alguns padrões, a partir de alguns modelos, né, comportamentais, éticos, morais, que tinham por finalidade tornar Jesus um indivíduo comum, né? Camarada enquadrado na lei, né? Um camarada que não causava problemas, um camarada que tinha um discurso e uma praxis, né? Tinha um discurso e uma forma de viver que estava dentro do aceitável, do compreensível, do talvez até do racional, né? E lembramos que esse conceito de racional ou de racionalidade é muito condicionado a determinados fatores históricos, sociais, temporais, né? Racionalidade é uma coisa, racional é outra, né? De repente, se Cristo tivesse condicionado, tivesse se submetido, tivesse aceitado as coisas tais quais elas ali estavam, nada disso teria acontecido, né? Jesus, quem sabe, teria assumido a carpintaria de José, seu pai, né? E continuado aquele negócio, que era um negócio muito promissor, né? Ser carpinteiro naquele período era um negócio muito promissor, né? De repente, Cristo, se tivesse se condicionado a esses padrões, aqueles padrões e aqueles modelos, nada daquilo que aconteceu com ele teria acontecido, né? Teria tido uma vida longa, de repente ganhado muito dinheiro, constituído uma família, casado, filhos, seria uma pessoa comum, né? Seria uma pessoa, mas a questão, o problema, o que levou Cristo até aquela cruz foi o fato de que havia em Cristo uma certa inquietação, uma certa insubmissão, uma não aceitação, que é uma não aceitação, irmãos, de determinadas formas de vida, de determinados padrões, de determinado comportamento, com os quais ele não comungava, com os quais ele não participava, com os quais ele não concordava, né? Por exemplo, o bom judeu do seu tempo, aquele puro, julgava incomum, julgava um absurdo um santo tocar uma prostituta. Jesus vai lá e você deixa ser tocado por ela. E age da forma mais natural possível. A mulher que entrou na casa do leproso, levando do leproso que havia sido curado, né? Simão, levando aquele alabastro com perfume de valor altíssimo, né? Vejam, a mulher cai aos pés do Cristo, perfuma os pés do Cristo, chora aos pés do Cristo, seca os pés do Cristo com os seus cabelos, e quem está ali está tudo aquilo, porque, vejam, a mulher é uma mulher pecadora, né? Imagine o pecado daquela mulher, né? Ora, alguém diz, se fosse um profeta, saberia quem a toca. Por quê? Porque
figura que se permite ser condicionada a determinados padrões comportamentais, né? Ora, ele ressuscita Lázaro, mesmo ciente de todas as consequências que adviriam daquele seu ato, pois, como lemos lá nos estudos que estamos fazendo, que fizemos acerca do Evangelho segundo João, é a partir da ressurreição de Lázaro que vai se iniciar todo o processo que vai levar Cristo à crucificação, segundo João, segundo o Evangelista João. Ora, o mundo ali em torno dele se manifestou contrariamente à ressurreição. Não era para ele ter ressuscitado, ele vai lá e ressuscita. Da mesma forma, como se manifestaram de forma bastante crítica a ele, quando a mulher pecadora o toca, quando a mulher com fluxo de sangue a toca, quando ele sozinho conversava com a samaritana, a própria samaritana está aqui, né? Ela tossendo. Aliás, Jesus não deveria nem passar por Samaria, porque o judeu que passasse por Samaria, ao chegar em Jerusalém, tinha que submeter ao ritual de purificação, que a Samaria é uma terra amaldiçoada. Vejam, ele vai e passa por Samaria, sabendo de tudo isso, e mais ainda, para no poço para conversar com uma mulher que era uma espécie de Gretchen do seu tempo, né? Um monte de esposa, né? Um monte de esposo, né? A Gretchen já teve um monte de esposa. Eu nem sei quantas esposas a Gretchen teve, já perdi a conta lá atrás. 13, né? Aí, ó, 13, né? Jesus ia lá com a Gretchen na Samaria, né? Essa é boa história. Oi? Essa é boa história. Essa é boa história. Ah, o pastor Ivaldo sabe, 13 ex-esposos, né? Jesus ia dialogar com a Gretchen, guardadas as devidas proporções, claro, né? Vai dialogar com a Gretchen da Samaria, uma mulher que não estava dentro. Percebam, quando toda a tradição, toda a liturgia, todo o ritualismo religioso dizia para o judeu não passar por Samaria, não podemos conversar com a mulher naquelas condições. Irmãos, notem, percebam que Jesus é uma figura que não se deixa ser condicionada, uma figura que não se permite ser rotulada, ser posta a partir de determinados condicionantes, a partir de um modelo comportamental, ético e moral com o qual não concorda, com o qual ele rompe, com o qual, inclusive, tem um acadêmico aí que, inclusive, eu estou louco para conhecer a tese dele. É um acadêmico que diz todas as letras: Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um revolucionário. E dado o nosso conceito de revolução, foi mesmo. Por quê? Porque Jesus está insurgindo contra uma determinada ordem. Né? Porque, cá para nós, vocês sabem que existem alguns segmentos de nossa sociedade que vivem para manter a ordem, né? Porque a desordem é um problema para essas. Tem lá a famosa música dos Titãs, né? Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, né? Existe alguém que quer manter a ordem, ou seja, a situação, a estrutura do jeito que a estrutura está. Não toque na estrutura, não toque nessa. Por quê? Porque é do nosso interesse que a ordem seja mantida. É do nosso interesse. Né? Então, existe alguém, entre aspas, né? Alguém que desejam manter a ordem. Olha, Jesus, acompanhando Cristo ao longo de sua vida pública, nós vemos que Jesus não era alguém que estava preocupado em manter a ordem, manter aquela estrutura, fazer parte daquilo. Por quê? Porque existia no Cristo uma força, irmãos, uma intensidade, havia no Cristo uma pujança que não lhe deixava ser condicionado por aquelas coisas, por aqueles padrões, né? Por aquele. O camarada está doente, ele ia lá e curava no sábado. No sábado,
cura daquele homem, irmãos, Jesus opta pela cura. Entre uma determinada norma de pureza e a possibilidade de compartilhar um pouco de carinho, um pouco de amor, de compaixão por uma prostituta, Jesus opta em compartilhar compaixão, amor e carinho com a prostituta. Entre deixar Lázaro putrefando dentro de uma sepultura, Jesus opta em ressuscitá-lo, assumindo todas as consequências que adviriam daquilo. Ou seja, irmãos, Jesus acaba optando pela vida, Jesus acaba optando pela cura, Jesus acaba optando pelo amor. Por quê? Jesus, essa figura incontida, intensa. Por quê? Porque Jesus se opunha a tudo aquilo, irmãos, que era contrário à cura. Jesus se opunha a tudo aquilo que era contrário à vida. Jesus se opunha a tudo aquilo que era contrário à comunhão entre os homens, entre as pessoas, entre a comunhão humanitária. Jesus se opunha, irmãos, a toda aquela lógica, a todo aquele padrão, a todo aquele sistema que a depender dele, o doente continuaria doente, o Alex. O leproso continuaria leproso. A prostituta estava fadada a continuar na prostituição. A mulher samaritana estava fadada a continuar sedenta por uma água que só Cristo poderia lhe oferecer. Ora, Lázaro estava fadado a permanecer naquela sepultura, porque a lógica, o padrão, a forma de viver daqueles algozes do Cristo era contrária à cura, era contrária à comunhão, era contrária à vida, era contrária a tudo aquilo que Cristo afirmava. Contra tudo isso, Jesus se insurge. Por isso que Jesus, irmãos, tinha algo, tinha uma intensidade, tinha uma inconformidade, tinha uma inquietação que culminaria na sua crucificação. Mas a sua crucificação era acima de tudo, um grande manifesto crítico. Não dá para dissociar, né? A crucificação do Cristo como um manifesto crítico. Por quê? Porque ele assumiu a cruz como consequência de tudo aquilo que ele viveu e pregou. Ele não renunciou, ele não renegou, ele não abdicou, ele não abriu mão, ele foi até o extremo, ele foi até as últimas consequências. E qual foi o resultado de tudo isso? O definitivo, o transitório foi a cruz, mas o definitivo foi a ressurreição. O passageiro foi a crucificação, mas o absoluto foi a ressurreição. O fugaz, o que foi apenas um ponto na história, foi a crucificação, mas o que se abriu para a eternidade foi a sua ressurreição. E quando Cristo ressuscita, irmãos, na verdade, Cristo ali proclama a liberdade da vida. Cristo ali proclama a liberdade de tudo isso. Cristo ali proclama a liberdade de todo aquele padrão, de todos aqueles modelos, de toda aquela moral que o levou até a cruz, que o levou até o Gólgota, que o levou até o Calvário, mas que não teve o poder de contê-lo dentro de uma sepultura. Por quê? Porque pela força do Espírito de Deus, ele ressuscita no domingo pela manhã. Olha, havia em Cristo, irmãos, uma força que é uma força que transcendia tudo isso. Havia em Cristo um encorajamento, irmãos. Havia em Cristo a pujança, que era algo que ia para além de tudo isso. E por quê? Ao ler a ressurreição nessa perspectiva, eu acabo encontrando sentido para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Porque ao ler esse episódio, nessa perspectiva,
mais ampla, eu acabo encontrando uma razão de ser para a minha vida. Porque, irmãos, a exemplo do Cristo, eu prefiro não me submeter a determinados modelos e determinadas formas de existir que são contrários à vida, que não proclamam ou não propagam a cura, mas a doença, que não proclamam a comunhão, mas a separação, que não proclamam amor, mas o ódio, esperança e sem a desilusão, desespero. Oi? Justiça e injustiça. Exatamente o que é justo e o que é justo, mas o injusto. Olha, irmãos, quando a gente se dá conta do que Cristo, Deus em Cristo, anunciou no domingo da ressurreição, a gente acaba, irmãos, encontrando um encorajamento, porque o texto, esse episódio nos encoraja, né? Esse episódio nos anima, a gente acaba encontrando um encorajamento que não nos permite nos submetermos a esses condicionantes que aí estão, a esses modelos que aí estão, que cada vez mais adoecem os indivíduos e as pessoas, que cada vez mais, irmãos, rouba das pessoas sua razão de existir, de viver. Nesse sentido, irmãos, nós devemos renovar em nosso espírito a coragem que emana daquele domingo da ressurreição, né? Aquele domingo que o próprio filósofo Hegel vai chamar o domingo da vida, né? Primeiro dia da semana, o domingo da vida. Por quê? Porque coloca a humanidade dentro de um caminho, que é o caminho do sonho que todos nós almejamos, o caminho de uma existência livre das amarras, de uma existência livre desses condicionantes, de uma existência que se liberta dessa moral que aí está, desses modelos que aí estão, dessa suposta ética que aí está, desses elementos, desses padrões e desses limitantes que aí estão, irmãos. Na verdade, quando olhamos lá para o Cristo da ressurreição, Ele renova em nós, aquele domingo da ressurreição, renova em nós a coragem de existir, não de existir a partir de determinados modelos, porque Cristo só ressuscitou porque Ele não se condicionou àqueles modelos. Cristo só ressuscitou porque Ele não se submeteu àquela ordem. Cristo, e aqui já estou antecipando, hein? Não sou candidato a nada, tá? Viu? Não sou candidato, longe de mim, bancar uma de Coronel Nascimento, né? Não quero algo tão, né? Longe de mim, irmãos, mas na minha microexistência, na minha microvida, na minha vida, eu mesmo sou um camarada, sou professor, né? Vocês sabem disso. Mas existe um modelo de educação no estado de São Paulo que quer colocar fim na educação. Não me submeto a ele. Não aceito ele. Não aceito. Sou um crítico dele. E onde passa as escolas, sou uma figura mal vista pela gestão, por gestores que aderiram cegamente a esse modelo que está acabando a educação no estado de São Paulo e que tem jogado os índices de educação no chão, né? Vejam os resultados das provas dos nossos alunos, né? Quando foi? Acho que foi um ano retrasado, o ano. Vocês viram lá? Um aluno só tirou a nota máxima em redação. Um aluno no país inteiro tirou a nota máxima em redação. Irmãos, não posso aceitar esse modelo. Como professor, eu tenho uma consciência, eu falo para os meus alunos, olha, eu quero prepará-los para os vestibulares, eu quero prepará-los para tirar uma nota, a melhor nota desse modelo de prova que não avalia nada. Porque o camarada tira 10 lá e
USP, na FUVEST, tira 10 lá e tira 3 no Enem, fica uma coisa está errada. Alguma coisa, eu procuro, irmãos, não me permitir dentro da minha esfera de atuação profissional, de certos condicionantes, roubem de mim até pujança para levantar todo dia de manhã e dar aula, porque se eu for me submeter a isso, eu não levanto mais da cama para dar aula, fico em casa. Aí a depressão me pega, Deus me livre se pegar. Vejam, existem modelos, estou falando da minha vida, agora, e a tua vida? E a vida de cada um de nós aqui sabe quais são os condicionantes que enfrenta todo dia para suprimir, sufocar, abafar, gastar toda a sua pujança de vida. Vejam, eu saí, né, pastor? Nós saímos de determinados segmentos religiosos porque aquilo estava nos sufocando, aquilo estava matando. Igrejas, eram modelos religiosos, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, mas tudo aquilo lá, todo aquele discurso, aquela prática, era contrário à vida, era contrário, aquilo estava acabando comigo, aquilo estava me abafando, irmãos. Aí, irmãos, você tem que olhar para o Evangelho, você tem que olhar para um episódio como o da ressurreição, você tem que ler isso e buscar do Pai coragem para existir, coragem para viver, coragem para romper as amarras. E um monte de gente que não teve essa coragem, ou está aí, moribundo, ou reclamando, praguejando, conheço um monte, que está suprimido. Quando você encontra, o pastor Nivaldo também tem contato com esse povo. Quando você encontra esse povo aí, o povo só reclama da igreja. Esse povo só reclama no meio, só reclama no segmento, e está lá. E por que está lá? Não sei, porque, sei lá, que isso é importante. Veja, eu pertenço a um segmento denominacional que tem São Paulo 5.000 igrejas, que é conhecido mundialmente, tem igreja em todos os continentes desse mundo. Eu pertenço a um grande. Mas ele lá não passa de número, não passa de nada lá, mas ele prefere ficar lá porque aquilo afada, aquilo dá uma expectativa de existência, e mesmo que tudo aquilo seja contrário à vida, porque você dialoga com esses camaradas, você não vê vida cristã, você não vê alegria, você não vê esperança, você não vê paixão, você não vê entusiasmo, o camarada está lá, é um sistema contrário à vida, mas o camarada está lá porque ele não chegou no Cristo do Evangelho. Quando eu tomei a decisão de romper, é que eu já conhecia um Cristo que a igreja havia já ignorado, que a igreja não me ensinou, que a igreja não pregou para mim, não proclamou a mim. Eu já conhecia o Cristo do Evangelho, das noites e mais noites que eu passei na Bíblia, dos dias e mais dias, jejuando e lendo Bíblia, estudando Bíblia, orando e procurando entender o Cristo a partir da Bíblia. Aí eu cheguei no Cristo do Evangelho, e isso, irmãos, me deu coragem para tomar decisões sérias lá atrás, e eu as tomei. Por quê? Porque se não tivesse as tomado, olha, eu nem sei onde estaria, em que condição eu estaria. Por quê? Porque tudo aquilo me sufocava, tudo aquilo me oprimia, tudo aquilo me... Percebam, irmãos, eu estou dando um exemplo simples, entre aspas, né? Estou dando do quanto nós vivemos rodeados de condicionantes que querem sufocar nossa intensidade de vida, nossa razão de vida, nossa força para viver. E a ressurreição é contrária a todos eles. Por quê? Porque na ressurreição, Deus testemunha o quanto que aquela intensidade de vida do Cristo foi determinante para que ele se erguesse dentre os mortos no domingo pela manhã. Retorno ao início. Se ele tivesse se condicionado, se ele tivesse ido no conselho de Raul Seixas, rapaz, é melhor deixar o pai para trás e ficar mula. Irmãos, ele não teria ressuscitado, ele não teria
experimentado a plenitude da vida, ele não teria experimentado a vida como. Portanto, irmãos, às vezes, aliás, quase sempre, é melhor rompermos, é melhor não nos condicionarmos. Os camaradas chegam para mim, às vezes o aluno chega para mim, professor, viu teu vídeo lá, mas você usa umas palavras muito difíceis, professor. Rapaz, eu estudei muito em literatura, você quer que eu fale o quê? Você quer que eu abra mão de tudo isso? Rapaz, no mundo, numa sociedade, num país em que a nossa língua portuguesa é surrada, rapaz, você quer que eu pare de falar? Rapaz, eu estou levando um pouco estou embelezando o meu discurso pelo respeito que eu tenho à língua. Não é porque você quer que eu vou chegar aqui e dar boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. Todes não, todes não. Comigo lá atrás não. Filho, podemos concordar em determinadas pautas, mas surrar a língua portuguesa, rapaz, eu quero ser a resistência, porque eu quero, por onde passar, manifestar a beleza da língua, manifestar e proclamar a beleza da nossa língua portuguesa, mas os camaradas querem te condicionar. Os camaradas querem te pôr em meio. Pô, teu vocabulário, professor, não dá, né, professor? Rapaz, vai condicionar isso, não precisa nem comprar dicionário físico. Pega o celular aí, cala das aletes e fala os coisas. Foi assim que eu construí meu repertório linguístico. Foi assim que eu construí meu vocabulário. Os caras querem te condicionar. Mas assim, professor, você não vai ter muita visualização. Você não vai ter visualização. Rapaz, eu não quero me submeter a essa lógica. Eu não quero me condicionar a esse padrão. Para ter muita visualização, você fala. Oi, Quer viralizar? Eu não quero viralizar. Assim não. Dessa forma não. Porque se eu partir se eu buscar ser viralizado por meio dos modelos, rapaz, aí eu vou me matar enquanto ser. Eu vou cometer suicídio intelectual. Irmãos, no mundo, hoje é um fenômeno global. Isso é sabido, irmãos. Isso é sabido. Que o QI das pessoas tem diminuído cada ano que passa substancialmente. Veja, os países que têm o QI mais alto são os asiáticos. Japão está lá em primeiro lugar, QI mais alto. Mas no Japão, é claro que alguns excessos a gente. Mas já estudaram a cultura japonesa? Rapaz, o filho lá que não passa no vestibular desonra da família, né, pastor? É desonra. Índice de suicídio, é claro que os excessos, nós não somos favoráveis a excesso, claro, sempre. Mas vejam, o índice de suicídio entre jovens é um negócio absurdo. Por conta das pressões, por conta dos objetivos que são colocados sobre suas vidas, são objetivos muito. E lá todo mundo, camarada, não passa no vestibular e comete suicídio. Veja, é o país que tem o QI, o Brasil está, acho que a última pesquisa que saiu em 2005, o Brasil estava na 96ª posição em termos de QI. E vejam, quem estuda as conclusões, a principal causa, o uso de rede social. O Brasil é o país que mais usa rede social no mundo. É o país que mais usa a rede social no mundo. Aí o camarada chega para mim e fala, rapaz, tem que mudar para ser visualizado. Não, por favor. Não posso, irmão, eu me coloco até com um certo horizonte de esperança. O caminho é esse, eu vou por esse. Não vem
4 horas de estudo, não é isso? Vai falar com esse povo. 30 minutos de estudo é muito para os caras. E aí, o que eu vou? Agora eu vou pro TikTok. Vou dançar no TikTok. Não dá, isso é contrário à vida, irmãos. Isso é contrário à existência, irmãos. Isso me sufoca. Oi? Tem essa agora também, né? Isso é contrário à existência, irmão. Vejam, irmãos, os condicionantes estão aí, irmãos. Os padrões estão aí. Os modelos estão aí. Olha, o que fazer diante deles? Aderir para ser aceito, aderir para fazer parte da bolha, aderir para ser visualizado, aderir para ter like, aderir para isso, aderir para aquilo. Irmãos, isso é contrário à vida. Veja a quantidade de influência cometendo suicídio. Isso é contrário à vida. Isso é contrário à existência, irmãos. Nós, enquanto igreja, nós temos, irmãos, que para dar contra tudo isso. Por quê? Porque a nossa força e a nossa fé está na ressurreição do Cristo. Porque Ele ressuscitou, a nossa fé tem sentido de ser, irmãos. A nossa existência tem sentido de ser. A nossa força vem disso. E ela deve se renovar a cada manhã, quando nos erguermos de nossa cama e iniciarmos o dia, para não permitirmos, primeiramente, que estes condicionantes nos adoeçam, nos levem à morte, e, em segundo lugar, para proclamar a este mundo doente, moribundo, que nós cremos num Deus que é o Deus da ressurreição, que é o Deus que oferece ao indivíduo vida e vida em plenitude. Olha, é o Deus que oferece ao indivíduo uma perspectiva de vida que transcende a todos os modelos e formas que são contrários à vida. E aí, irmãos, se formos taxados de rebeldes, surretos, ou coisa do tipo, retrógrados, ou se formos taxados dessas coisas, pouco nos importam elas. Por quê? Porque a nossa fé se ancora naquele domingo maravilhoso da vida, como disse Hegel, aquele domingo maravilhoso da ressurreição. Ali, irmãos, nós encontramos força para existirmos e vivermos plenamente, para além de todos esses modelos e estes padrões que são contrários à vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.